Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Nesta videoaula, apresentaremos situações e conteúdos relacionados ao cotidiano da escola e que perpassam o trabalho do supervisor escolar, buscando instrumentalizá-los. Essa disciplina aborda a supervisão escolar sob 3 enfoques: percurso histórico, prática versus teoria e o supervisor como agente de mudanças diante da gestão democrática. Convidamos você, caro estudante, para que nesse momento se reporte ao seu ambiente de trabalho e rememore a existência desse profissional no seu espaço de trabalho. Há um supervisor escolar em sua unidade de ensino? Ou ainda, há alguém que realiza esse trabalho? Para que você possa compreender com propriedade o foco de trabalho deste profissional, destacaremos nesta videoaula os seguintes assuntos. No capítulo 1, abordaremos a supervisão escolar no contexto educacional brasileiro, política, legislação e organização do ensino no Brasil, concepção da supervisão pedagógica no Brasil, função do supervisor escolar no contexto escolar. Capítulo 2 trata sobre os pressupostos teórico-práticos da supervisão escolar. Supervisão escolar, desafios e perspectivas atuais, organização do trabalho pedagógico do supervisor escolar, planejamento e acompanhamento dos processos pedagógicos da escola, a supervisão e os projetos educacionais, a supervisão escolar e suas interfaces com a comunidade escolar. Capítulo 3 trata sobre o supervisor escolar, um agente de mudanças diante da gestão democrática, a supervisão escolar e a gestão democrática, projeto político-pedagógico e regimento escolar, supervisão escolar e as tecnologias educacionais e o supervisor como um agente de mudanças. Então, vamos ver com mais detalhes cada um desses tópicos? Vamos lá! Supervisão escolar no contexto educacional brasileiro. Política, legislação e organização do ensino no Brasil. Para iniciar nossa conversa sobre planejamento e prática em supervisão escolar, é necessário que compreendamos alguns aspectos relacionados à organização do ensino no Brasil. E para falar desta organização, começamos por entender o que são políticas públicas, pois delas derivam a sistematização das ações do poder público. Políticas públicas são diretrizes para a ação do poder público, regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade. Configuram-se como políticas organizadas em documentos, leis, programas, linhas de financiamentos que norteiam ações que geralmente envolvem o uso de recursos públicos. E o que as políticas públicas têm a ver com a organização do ensino no Brasil? Tendo como base a política adotada é que se elaboram as legislações relacionadas à educação, dentre as quais podemos citar a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394 de 1996. Tanto Constituição Federal como a LDB organizam o ensino no Brasil estabelecendo competências para as esferas públicas. É responsável por sistematizar a educação em nível nacional e organizar o Sistema Federal de Ensino, a União. Aos estados e ao Distrito Federal, é responsabilidade ofertar o ensino fundamental e o ensino médio, administrando órgãos públicos e privados. Aos municípios, cabe oferecer ensino fundamental e educação infantil. A LDB normatiza a educação nacional nos aspectos administrativos, financeiros, pedagógicos, tendo como foco a formação do cidadão em sua vida em família e social, preparando tanto para o mundo do trabalho como para a vida na sociedade. Concepção de supervisão pedagógica no Brasil. Você sabe o que é supervisão escolar? Para compreender a concepção da supervisão pedagógica ou supervisão escolar no contexto educacional brasileiro, vamos começar pelo conceito de supervisão escolar e conhecer um pouco da trajetória deste profissional no decorrer da história.
Sabemos que a palavra supervisão vem da ação de supervisionar, controlar, monitorar, fiscalizar. Para desempenhar bem a função do supervisor escolar, é necessário conhecer a escola e comunidade que está inserido, ter clareza do que se pretende alcançar, quais as necessidades da comunidade escolar, seus pontos fortes e fragilidades, e ainda ser um agente de mudanças. O supervisor escolar no decorrer da história da educação brasileira. Inicialmente, a função de supervisor escolar era fiscalizar, inspecionar, controlar as atividades no âmbito educacional. Podemos dizer que a Revolução Industrial no século XVIII reforçou essa visão em relação à supervisão. Vamos verificar na história da educação brasileira que somente no século XX, com a criação de leis e decretos na área educacional, é que o supervisor escolar passou a assumir função específica nas instituições de ensino. Podemos verificar também que a profissão de supervisão foi oficializada com a promulgação da Lei nº 5.692/71 da LDB, a qual prevê a reformulação do ensino de primeiro e segundo graus e a formação exigida para a atuação dos especialistas da educação, a qual deverá ser em curso superior de graduação ou pós-graduação, oferecidos pelas faculdades de educação. No entanto, vamos perceber que o supervisor escolar passa a ter importância no âmbito escolar somente a partir da década de 1990, quando a função de supervisão escolar é apontada como instrumento necessário para a mudança nas escolas. Como determina a Lei 4.412/2001, para que a escola cumpra sua função social, realize seus processos didáticos e pedagógicos, a socialização e a construção do conhecimento, é indispensável a atuação do profissional da supervisão escolar como um parceiro no cotidiano escolar para planejar, acompanhar e auxiliar os gestores e professores na execução da obra educativa. Nessa perspectiva, ser supervisor, antes de mais nada, é ser pedagogo, é desenvolver habilidades e competências para gerir uma equipe, ter diferentes olhares sobre a mesma situação, ter sensibilidade e criatividade para inovar o contexto escolar, diminuindo a lacuna existente entre as atividades desenvolvidas dentro dos muros escolares e a evolução da sociedade. Pressupostos teóricos práticos da supervisão escolar. Supervisão escolar, desafios e perspectivas atuais. Outro ponto que queremos destacar é sobre os desafios e perspectivas atuais da supervisão escolar. Entre os desafios, podemos citar: sensibilizar a comunidade escolar para refletir sobre pluralidade cultural, relação família e escola, a influência da mídia na formação dos indivíduos e a própria relação do supervisor com os professores. Nesse sentido, o supervisor escolar torna-se o mediador do trabalho desenvolvido em sala de aula, contribuindo para as práticas escolares reflexivas. O supervisor é um parceiro político-pedagógico do professor, propiciando momentos de reflexão e sistematização da formação continuada da equipe docente, legitimando o espaço escolar como verdadeiramente vivo e democrático. Supervisor escolar, um agente de mudanças diante da gestão democrática. Supervisão escolar e gestão democrática. Para entendermos o papel do supervisor escolar na gestão democrática, é necessário primeiramente discutir o conceito de gestão democrática.
Na sociedade atual, a gestão democrática nos dá a oportunidade de participar ativamente da escola, envolvendo-se com o processo educacional, criando uma visão mais dinâmica da própria escola e possibilitando vencer desafios no contexto escolar. Deixamos como sugestão um vídeo que pode ser encontrado no YouTube que ilustra por meio de animação o comportamento do gestor escolar na rotina da escola. Vale a pena assistir. Ainda nessa perspectiva de escola democrática, podemos salientar que a boa atuação do supervisor escolar está diretamente ligada à sua habilidade de trabalhar em equipe, visando a construção coletiva do processo educativo. Nesse processo coletivo e democrático, destacamos a elaboração do projeto político-pedagógico da escola, o qual nos permite avaliar as reais condições da escola, onde queremos chegar e como vamos realizar nossos objetivos. Não é possível chegar a algum lugar se não sabemos onde queremos chegar. E na escola, em especial, é preciso que tenhamos claros nossos objetivos. O projeto político-pedagógico, nesse sentido, é o documento norteador do trabalho realizado na escola e é nele que as ações desenvolvidas neste espaço devem estar organizadas. O supervisor escolar é fundamental na elaboração do projeto político-pedagógico e do regimento escolar, tendo como base a gestão democrática, buscando soluções para a melhoria na qualidade do ensino. Ao mesmo tempo em que construímos coletivamente o PPP, podemos alinhar no regimento escolar as regras que organizam a escola em relação às questões administrativa, didática, pedagógica, disciplinar da instituição, estabelecendo normas que deverão ser seguidas a fim de garantir os direitos e deveres de todos os que convivem no ambiente escolar. Quando a escola assume a responsabilidade de atuar na transformação e na busca do desenvolvimento social, seus agentes devem empenhar-se na elaboração de uma proposta para a realização desse objetivo. Essa proposta ganha força através da construção democrática de um projeto político-pedagógico. Nessa perspectiva do supervisor como um agente de mudanças no âmbito educacional, apresentamos a seguir algumas ações inerentes à organização do trabalho pedagógico mediado pelo supervisor escolar, como, por exemplo, levantar diagnósticos, formular objetivos, ter um plano de ação, meios de execução e critérios de avaliação. Supervisão escolar e as tecnologias. Em relação às tecnologias no processo educativo, podemos dizer que, diante da evolução tecnológica, a escola precisa estar preparada para acompanhar toda esta evolução, utilizando da melhor forma possível as ferramentas disponíveis. Nesse sentido, as tecnologias devem ser vistas como facilitadoras do processo educativo e não elementos dificultadores. É nesse cenário que o supervisor escolar aparece como um mediador, estimulando os professores a conhecer as possibilidades oferecidas pelas tecnologias que facilitam o processo de ensino e aprendizagem, planejando com criatividade suas aulas. É nesse contexto de mudanças e inovações que o supervisor escolar precisa estar preparado para mediar e envolver todos da escola no processo educativo, desde a merendeira, professores, gestor, pais e comunidade em geral. É interessante que este profissional desenvolva dentro do espaço escolar uma visão crítica e construtiva do seu fazer pedagógico, trabalhando de forma coesa e articulada com os gestores, professores e toda a comunidade escolar. Esperamos que as leituras
tem o motivado a refletir sobre sua prática pedagógica e a pensar em alternativas e diferenciais que possam incrementar seu potencial como supervisor escolar. Nossa intenção foi provocá-lo a leituras e reflexões que pudessem fazer diferença em seu dia a dia e estimular anseios de mudança em sua prática pedagógica. Continue investindo em sua formação e tenha muito sucesso com a profissão que escolheu. Desejamos bons estudos e até uma próxima oportunidade.